Olá, meus irmãos, estamos de volta com o Café com Deus, o seu podcast de teologia e vida cristã. É uma bênção poder entrar em sua casa, no seu computador, através do seu celular, da sua TV, e nós trazemos edificação para a sua vida através dos nossos podcasts. Não se esqueça, se você está assistindo pela primeira vez, aliste-se, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça seu comentário daquilo que com certeza vai edificar a sua vida no tema de hoje. Nós estamos aqui gravando o quarto episódio, que foi tão bom que nós decidimos então dar uma esticadinha para trazer conselhos valiosos, comentando com bastante tempo, com bastante cuidado, esse tema maravilhoso dos demais, os outros 3 episódios anteriores. Conselhos pastorais a jovens obreiros e obreiras. Claro, comigo no estúdio eu não poderia deixar de estar aqui hoje, pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Muitíssimo obrigado, meu pastor Marcos Rulli. Muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanham. E temos aí muitos episódios, é só você clicar no canal e verificar aí esse material que está à sua disposição. E hoje, com certeza, será uma bênção e muito edificante para nós todos, eu tenho certeza. Obrigado, pastor César, pela sua Amém. companhia, pelos seus conselhos, pelas suas ponderações para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui, então, passando alguns conselhos que a gente está transmitindo, a gente já transmite isso para as nossas igrejas, nas nossas reuniões de obreiros, nas escolas de liderança, e nós queremos passar um pouco disso para você, da nossa visão ministerial, dos conselhos bíblicos, da nossa vivência, não é isso, pastor César? Isso. Nossa vivência cotidiana da igreja, o nosso trabalho. Então nós estamos aqui trazendo esses conselhos que com certeza vão aí acender uma luz de alerta para você ou dizer, não, estou indo bem, ou preciso melhorar nisso ou naquilo. Bom, vamos lá então. Vamos aqui para alguns textos para a gente se ater ao nosso estudo com base naquilo que a gente deixou pendente no episódio de número 3 do assunto. Não dos podcasts que estão em andamento, mas sim do assunto, conselhos pastorais a jovens obreiros. Romanos 12, versículo 9 até o 16. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não sejais vagarosos no cuidado. Olha, presta atenção aqui já. Não sejais vagarosos no cuidado. Então já está falando, pastor César, da importância de ser rápido para observar, cuidadoso no seu trabalho. Mas sede fervorosos no espírito, servindo a Deus ou ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha os conselhos que tem aqui. Isso aqui dá uma pregação, pastor César. Sim. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes, olha aqui, pastor César, outro conselho. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Isso aqui já é um tapa na cara, pastor César. Com certeza, de instruções poderosas para quem quer ser cristão, que se dirá ser obreiro ou obreira da casa do Senhor. Mas tem um texto ainda mais, pastor César. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, olha aqui, pastor César, a palavra de Deus é linda. É linda. Corrigiu tal com espírito de mansidão. Até nós pastores, nós líderes, para corrigirmos os nossos liderados, tem que ter espírito de mansidão. Aí ele diz, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui é igreja. Isso aqui é essência. Você quer comentar, pastor César? Olha, eu começo pela a questão do aconselhamento, né? Usando aí Gálatas 6. É maravilhoso, porque quando nós estamos aconselhando, né? Levai a cargas uns dos outros e se alguém for pego numa falta, Sim. na hora de conversar que seja baseado no amor, é muito curioso isso, porque quando a gente está aconselhando, muitas vezes num aconselhamento o Espírito Santo está falando com a gente. Assim, você está aconselhando ele, repara isso também em você. Sim. Porque é um tratamento maravilhoso de Deus para com a nossa vida. E é necessário realmente, no momento de um aconselhamento, ter uma atitude de mansidão. De mansidão, nunca se exalte quando você estiver diante de alguém que está ferido. Pelo seguinte motivo: primeiro, nós temos um ministério, que Paulo diz isso aos Coríntios, de reconciliação. Nosso ministério não é de quebrou, jogar fora. É de reconciliação, é de restauração. De ajudar. Então, se o irmão tem uma fratura exposta, eu sempre olho, analogicamente, para esse indivíduo como um jogador de futebol. É um bom jogador, só que está contundido. Então é melhor você dar um tempinho aqui, eu vou cuidar de você, porque você é muito precioso, e não jogar fora. Então existem obreiros por imaturidade que, quando estão diante de alguém vulnerável, ao invés de socorrer, de ser um agente de reconciliação, acaba jogando a pessoa realmente para o abismo, ao invés de salvar, de recuperar. Então, a primeira lição que eu entendo é que nós temos um ministério de reconciliação, e Paulo vai dizer mais: aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. Sim. É muito importante esse olhar e esse espírito de cuidado e compaixão, porque o mundo dá voltas, né? Como diz o ditado popular. É necessário ter esse espírito de mansidão. Tá vendo aí? Você não precisa errar. Você tem a Bíblia, ela é o teu norte. Ela é a tua bússola. E nós, pastores, também não podemos errar. E se errarmos, reconhecermos que erramos e pedirmos perdão. Sim. Eu faço isso muitas vezes durante o ano, geralmente a cada 3, 4 meses, em média eu tenho feito isso. É que a gente tem tanta atividade que a gente acaba esquecendo que a gente precisa pedir perdão. Exatamente. E às vezes quando eu estou lá na igreja, no culto de Santa Ceia, ou no culto normal da igreja, eu digo: irmãos, eu queria aqui, dentro dessa palavra que eu estou pregando, pedir perdão para a igreja se eu, como pastor, às vezes falhei em algum momento. Que às vezes a gente vai brincar com alguma ovelha, com alguma pessoa, e aquela brincadeira que para nós talvez é normal, talvez não deixe aquela pessoa tão confortável. Então nós temos que ter a humildade de pedir perdão. Porque a vida, como diz a história, a vida dá muitas voltas, né? O globo ele gira. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o nosso objetivo é o céu, pastor César. E nós, pastores. Posso contar um testemunho, Pode, pastor? deve. Eu me desliguei de uma igreja uma vez, onde nós servimos por 12 anos, aproximadamente. Me desliguei dessa igreja. E fiz tudo dentro do protocolo mesmo, porque corretinho. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais é a questão da ética, né? Sim. E a ética pastoral, ela tem um peso espiritual. Então, quando nós falamos de ética aqui, não é só ética enquanto convenção social, mas é algo espiritual muito sério. Espiritual. Honrai aquele que nós devemos honrar, e isso é muito sério. Então, fizemos todo o protocolo. Nos desligamos. Pouco tempo depois, houve uma inquietação e muita falação. E eu só sei que mais tarde nós saímos dessa região para uma outra cidade. Os anos se passaram. Para terminar a prosa, que é profunda, complexa e longa. Um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo assim: olha, nós gostaríamos que você viesse aqui, porque a igreja, em oração, entendeu que é necessário haver uma reparação entre você e o pastor. Vir aqui e ter esse momento, né, diante da igreja, para a igreja ver o testemunho de vocês. Bom, pegamos o carro ou ônibus, não me recordo, e fomos para o interior de São Paulo
para fazer essa tal reconciliação. Chegando lá, me passaram o microfone, eu estava diante da igreja que eu fui auxiliar e pastoreei por esse período. Enfim, congreguei ali quase 12 anos e estava lotado de curiosos também, né? Porque a cidade saber soube... o que ia dar essa conversa sua. Sim, que o pastor foi lá para pedir perdão. E realmente eu pedi perdão à igreja, porque é aquela coisa, né? Eu, no meu entendimento e na minha consciência, como diria Paulo, eu dou testemunho na minha consciência que não minto, ou seja, eu tinha paz, Sim. que eu saí da melhor maneira possível. Mas alguma porção da igreja, talvez a parte menorzinha ali, minúscula, achou que eu devia satisfação, prestação de conta. Voltamos lá muitos anos depois e eu estive diante da igreja para pedir perdão. Pedi perdão para o pastor, né, que foi meu pastor na ocasião, e aí, não satisfeito, esse meu pastor falou assim, pegou o microfone e falou assim, olha, você pediu perdão para mim, mas você tem que pedir perdão para a igreja toda. Eu falei, então, igreja, estou aqui, eu quero pedir perdão e tal. Sabe o que acontece, meu pastor Marcos Hulli? Existe uma cultura, e eu sei que é uma cultura luciferiana, de pessoas que acreditam que pedir perdão é uma humilhação horrorosa. Sabe? Fala, meu Deus, que coisa... A pessoa viajou 6 horas para vir aqui pedir perdão. Eu não posso agora me exaltar por isso, porque seria um outro tipo de pecado. Sim. Mas para dizer o seguinte, é maravilhoso você poder fazer isso. Por quê? Porque na cruz, Jesus, quando se colocou naquela condição horrorosa, né, ridícula, de um Deus derrotado, ele diz, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando Estevão foi para ser apedrejado, ele fez a mesma coisa que ele viu Jesus fazendo. Ele disse, Senhor, não impute a eles esse pecado, eles estão fazendo uma tolice, mas se depender de mim, não coloque isso na conta deles. Então, o movimento de pedir perdão é um movimento muito importante. E eu trago no meu currículo ministerial essa alegria de poder ter viajado para pedir perdão para uma igreja que parte dela, eu tenho certeza que foi parte apenas, se sentiu ofendida de alguma maneira e queria isso da minha parte. Eu fiz, minha esposa, nós fizemos, e foi maravilhoso. Não cai pedaço da gente, a gente não fica mal por isso. Eu me alegro, porque se é isso que vai fazer bem, então vamos lá, vamos andar mais uma milha. Não tem problema nenhum. Se não me engano, pastor César, eu acho que é Charles Swindoll, que ele fala que perdão não é para gente fraca, é para gente forte. Porque a gente acredita que, muitas vezes, se você não tem conhecimento bíblico ou pouco conhecimento bíblico, que pedir perdão te enfraquece. Na verdade, é o contrário, te fortalece. Agora, trocando de lado, estamos falando de conselhos pastorais a jovens obreiros. Trocando de lado, conselhos pastorais de um pastor para outro pastor. O senhor, ao longo da sua vida ministerial, o senhor tem percebido, por exemplo, que para pastor é mais difícil pedir perdão do que para um membro? O senhor já viu casos de colegas pastores que você percebe que são extremamente endeusados, estão tão alto, isso veio aqui de memória agora, que para eles é difícil pedir perdão? Olha, é uma coisa impressionante. Não devia, mas é uma tradição infeliz, porque nós erramos. O senhor deu o teu exemplo e eu vou falar do meu com um membro, né? Que quando eu comecei a pastorear a igreja que nós estamos, diz a biografia de Charles Spurgeon que ele era muito divertido e gostava de piadas, tinha gente até que se incomodava. E eu às vezes, perco amigo, mas não perco a piada. E eu fiz uma brincadeira com o irmão, mais tarde alguém me confidenciou, ele ficou chateado com essa brincadeira. Me aproximei e realmente pedi perdão, enfim, né, de um modo que ele não percebesse que foi alguém entregou, e fiz esse gesto. Porque é necessário essa atitude, ela só... eu não lembro as tuas palavras, que eu acredito que é maravilhosa isso aí mesmo, e essa falta de compreensão do que vem a ser perdão. Sim. Parece que é uma fraqueza, quando é uma coisa realmente... Que é pra gente forte. É um fruto do Espírito, né? É pra fruto do gente Espírito. forte. Eu tenho visto que é muito mais difícil o pastor
reconhecer. Descer para pedir perdão. Sim, sim, sim. Às vezes falta esse movimento por uma coisa de vaidade, de autoridade e de uma má compreensão até daquele verso vou me que fala enfraquecer. que vou perder a autoridade. Como vou me ver de agora em diante? Sim, às vezes é necessário 2 passos atrás para poder avançar. Para avançar melhor. Sim, Para senão se recompor. a gente mata uma ovelha, mata uma família. Entristece. Sim. E aí eu volto a dizer a questão que eu disse no podcast anterior. E nos outros demais podcasts, dos traumas religiosos, que já devem, quando você assistir esse aqui, já teriam saído, com certeza, já estarão em seu poder para você assistir. Pastores assim geram traumas religiosos nos membros. Geram traumas porque religiosos. Eles acabam expondo o membro, a ovelha, ao ridículo. E essa não é a nossa missão. Paulo dá conselhos a Timóteo, não é isso? Que você deve aconselhar os mais velhos como se fossem teus pais. Isso. Os da sua idade como fossem, os homens como se fossem seus irmãos. As mulheres da sua idade como se fossem suas irmãs. E as mulheres mais jovens, os meninos como se fossem teus filhos. É mais ou menos nessa linha daí. É muito lindo então, isso. Nós pastores, pedir perdão, a gente usa essa palavra perdão, mas na verdade é um pedir desculpas até. Sim. Às vezes você não errou para pedir um perdão de fato, porque foi uma coisa muito grave, mas um pedido de desculpas é suficiente. Uma brincadeira despropositada, um comentário picante, malicioso, que às vezes escapa. Às vezes escapa no púlpito, às vezes escapa numa reunião, mesmo sem ter o microfone. Então, é ter humildade. Então, quando o pastor faz isso, ele incentiva os seus membros também a ter a mesma postura. Os membros serão cópias do seu pastor. O obreiro que está aprendendo com você vai ser sua cópia. Então, que cópias você quer projetar? Cópias boas ou cópias ruins? Você tem que imaginar o seguinte: o que eu estou plantando agora, eu vou colher lá na frente. Sim. Se você é soberbo, arrogante, grotesco, bruto, o difícil, o insuportável, que obreiro você está treinando? Exatamente. Então, há que se analisar. Eu escrevi o seguinte, isso foi aqui um pensamento que Deus me deu, uma frase, bem grande até, numa escola de líderes que nós tivemos no interior do estado o ano passado. Eu escrevi o seguinte: todos nós atravessamos épocas estressantes nas nossas vidas. E essas épocas estressantes, pastor César, elas vão com a gente para o púlpito. Elas vão com os obreiros para a igreja. Não há como você deixar os teus problemas em casa, eles acabam te acompanhando, porque você é um misto de emoções. É corpo, alma e espírito. Não é o teu espírito que vem para o culto, o corpo vem também. Sim. A tua alma vem também. E se a tua alma estava angustiada durante aquele dia, aquela alma angustiada foi para a igreja também com você. Aquele espírito azedo, Isso. Aquela alma azeda, a gente fala espírito azedo, mas não é alma. Espírito é outra coisa. Estão falando de alma, de emoções. Você, a sua psique humana. Então você traz aquilo para a igreja. É marido tretado com a mulher, mulher tretado com o marido. E são obreiros, vão trabalhar na igreja. Sim. E às vezes a gente transfere esse estresse para os trabalhos da igreja. Porque a gente está vivendo aquilo, então a gente traz aquela carga. E às vezes aquele culto maravilhoso, para quem estava com problema e veio mesmo assim, pastor César, para ele aquele culto não vai ter sido tão bom, porque ele estava numa carga emocional difícil. Então, nós temos e atravessamos épocas estressantes em nossa vida. E olha o que eu escrevi: se não tivermos alguém por perto durante um período longo de estresse pesado, haverá grande possibilidade de que venhamos a perder a perspectiva. E às vezes no momento que a gente está com as emoções ruins, a saúde física às vezes até ruim, a gente está vivendo aquilo, a gente vem com aquilo para a igreja. Então é nesse momento que nós precisamos nos cercar de bons conselheiros. Temos que ser vigilantes quando não estamos tão legais assim? Precisamos. Eu tenho, pastor César, uma cultura de púlpito da seguinte forma: eu chego na igreja, amanhã é domingo, teremos culto, chego na igreja, entro, cumprimento todos os irmãos que estão na porta, vou até a cozinha, se eu não estou jejuando eu vou lá tomar um café, se eu estou jejuando eu não vou, tomo um café na cozinha da igreja, vou lá para o púlpito, faço a minha oração antes de começar o culto, e quando eu vejo que alguma coisa não está saindo legal, assim, tem
uma coisa errada ali no ambiente de culto, aquela preparação. Eu me fecho em mim mesmo para que nada daquele ambiente venha me influenciar na minha pregação. Sim. Deus já me deu uma palavra, já estou com ela pronta, o Espírito Santo já trabalhou no meu coração, já sei o que vou pregar. Deus vai acrescentar, vai mudar alguma coisa ali na hora, vou deixar o Espírito fluir através da minha vida para eu ser o mensageiro. Mas eu procuro não me abalar com aqueles probleminhas, pastor César, que acontecem durante o momento do culto. Que pode irritar Eu acho mesmo. assim, aquela primeira meia hora, 15 minutos que você está ali, até começar o culto, aparece um monte de problema. Sim. Alguém vem te dar um recado, pastor, hoje o telão vai funcionar pela metade. Pastor, hoje nós estamos com um problema no som, o senhor vai ter que usar tal microfone, o senhor vai ter que, não vai estar um bom retorno, hoje nós estamos com falta de músico, sabe aquelas notícias ruins? Isso. Você espera que esteja tudo bonzinho, certinho, O time não vai já funcionar. já deu errado. Pastor, fulano de tal não veio, 2 diáconos vão faltar, teve problema de levar o filho no médico, não sei o quê, o carro furou pneu, você já sabe que vai dar errado. Então eu procuro não me envolver, porque as épocas estressantes, elas não vêm somente de fora para dentro da igreja, elas estão e elas podem acontecer dentro da igreja. Não é isso, pastor? Exato. O senhor tem lembrado de alguma situação assim, que o senhor teve que controlar a tua personalidade, teu gênio, querendo explodir, dar a letra ali, não poder ter que esperar acabar o culto para poder falar? Eu tive várias situações Várias, assim. né? Várias. Tem um videozinho enfim, por aí, que é bem divertido, mas é sério, né? Mas me lembra disso na sua fala. O apresentador de televisão, ele fala alguns palavrões porque deu errado alguma questão técnica e alguém sinaliza aqui, gravando. Aí ele começa, bom dia para vocês, que bom ter vocês aqui e tal, não sei o que lá. Só que já gravou os palavrões. Então, é uma coisa de rir e de chorar. Deu azar. Porque existem pastores que, por excesso de zelo, acabam machucando e ferindo o rebanho do Senhor. E é aquilo que alguém disse, pessoas antes de coisas. Então, o som não está funcionando. Eu tenho trabalhado arduamente lá na nossa igreja pela excelência. Mas eu sei que a cultura da excelência, ela demanda muito tempo para a gente implementar. Então, é necessário ter paciência com todos os contratempos. Então, esse momento da chegada da igreja, e aqui nós estamos falando que às vezes nós não ferimos alguém verbalmente, intencionalmente, mas pense, tem uma equipe de pessoas que preparou tudo ali, desde a limpeza, tudo, colocou tudo para funcionar, e aí o pastor chega azedo, né? Fere as pessoas, tipo, poxa, nem me cumprimentou, visivelmente está alterado. A gente tem que realmente ter maturidade. Entrou carrancudo. Tem que ter maturidade para respirar. Por quê? Porque já chegaram informações que pode alterar o nosso humor. Sim. No sentido de, meu Deus, né? Porque o que é um culto? Um culto é um grande ensaio, no bom sentido, aonde o grupo de louvor ensaiou algumas horas na semana, então teve um preparo. O pastor levou horas preparando essa bendita dessa palavra, porque você pregar todo domingo é uma coisa terrível. Na mesma igreja, todo domingo. Terrível, terrível realmente, porque consome a gente demais. Então, teve um preparo, o preparo do louvor, preparo da limpeza, tudo foi preparado para você chegar lá e receber tudo de mão beijada. Aí vem, não vai funcionar isso, não está funcionando aquilo, realmente gera um estresse. E você que é obreiro e obreira, tome cuidado para não se alterar, não elevar o tom com pessoas que estão lá servindo em amor. Sim. E que são irmãos como você. Com limitações e dificuldades. Claro, né, nós somos pastores, mas também somos ovelhas. Não é porque é pastor que é o dono ovelhas e obreiros. Então é muito cuidado para não ferir o rebanho do Deus vivo, né? Então a gente precisa de alguém por perto para a gente não perder a perspectiva. Pastor, o senhor já apagou incêndio no sentido espiritual, moral, tipo minutos antes de começar um culto, no louvor ou no corpo de obreiros, aquela coisa que dá uma faísca ali, um estresse. O senhor já apagou incêndio, já teve que apagar incêndio antes do culto começar? Porque isso mexe muito com a gente. O senhor já teve cenas de lembranças disso? Tenho, vou contar uma, né?
Eu estava na igreja. Ele sempre tem uma, gente. Não, e tem vários, mas para ficar em um assim. Vamos ficar em uma só, né? Estava na igreja, aí alguém me disse, ó, tem um maluco lá na porta da sua casa, e minha esposa estava em casa nesse dia, e eu estava no culto. Tá estourando o portão para entrar, para invadir o portão. Então veja, eu tinha uma palavra, estava ali já à disposição, corri em casa e vi realmente o portão apedrejado, com um monte de pedra lá, um rapaz ficou meio maluco e queria invadir para, enfim, espancar minha esposa, não sei qual que era a ideia dele, só sei que precisei correr e voltar com gás para trazer a palavra. E serenidade para pregar. Uma outra situação, por um período, uma pessoa, ela ficou monitorando a igreja, porque ela queria nos causar dano físico, sabe? Tanto a mim quanto a minha esposa. Então, você vai para a igreja tenso, você prega tenso, porque há uma ameaça. Então, esse tipo de coisa, né, pode não ser dessa natureza, mas alguém que vem no ouvido e fala assim, ó, fulano está assim assado, ou está acontecendo assim assado, é necessário um exercício muito grande para administrar a emoção. Por quê? Porque nós somos obreiros do Senhor, e eu vou finalizar essa parte dizendo de um vídeo muito forte que eu assisti, muito forte mesmo, de um porta-voz do governo norte-americano, não sei qual que é o papel dele ali, Sim. mas ele ia falar com a imprensa, um assessor de imprensa, ele ia falar com a imprensa e pediu desculpa. Ele disse, olha, eu queria me desculpar porque eu recebi notícia agora que a minha esposa acabou de falecer, mas eu preciso estar aqui para entregar, porque é um agente do governo, Sim. um papel importantíssimo. Estou aqui, ele segurava as lágrimas e entregou o que ele foi lá entregar. E você olha de fora e fala assim, meu Deus, isso é desumano. Não, é uma missão. Nós temos uma missão e os apóstolos, eles pregavam apedrejados, açoitados. Então, uma má notícia no culto ou um contratempo não pode nos tirar do eixo, porque, afinal de contas, que tipo de soldado nós somos? De que tipo de treinamento nós tivemos para não ter, como diria John Piper, espinha de aço? Então, é necessário ter esse equilíbrio, porque são ovelhas, né? Eu escrevi aqui, ó. Cerque-se de pessoas que venham te dar um norte. No caso, você, obreiro, obreira, o teu líder, o teu pastor, que te dê um norte, para que você não desmorone em situações de crise, de estresse. Então, prestar contas é extremamente necessário. Exemplos históricos, pastor César, dos tempos bíblicos na prestação de contas. Ló prestava contas ao seu tio Abraão. Ao cessar esse relacionamento, Ló afundou no atoleiro de Sodoma, porque Ló foi exatamente isso. Quis ficar independente do tio, aparentemente fazendo uma melhor escolha por Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o 18. Então, Ló estava indo bem, os rebanhos dele cresceram tanto que eles ficaram iguais aos de Abraão e começou a ter briga por questões de alimento, não é isso? De Sim. pasto. Então, houve a separação em que Abraão o abençoa e ele escolhe para onde quer ir. Então, aparentemente, Abraão estava perdendo e Ló estava ganhando, mas no final, a gente viu o que aconteceu. José, na casa de Potifar, prestava contas a seu senhor e prestou muito bem até que ele foi acusado indevidamente, injustamente, pela esposa do seu patrão. Mas José era extremamente prestador de contas. A gente vai ver isso lá na frente depois, Deus mudando a história dele no pós-prisão, não é isso, pastor César? Exatamente. Para o faraó. Vai adquirir tamanha confiança de ser uma pessoa aprovada, que ele vai chegar onde chegou, se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E está na Bíblia registrado para a gente essa história maravilhosa. Saul tornou-se o primeiro rei de Israel, não é isso, pastor César? Exato. E tomou-se pressa pela chegada de Samuel para que este oferecesse um sacrifício quando foi o momento que ele precisou. Ele esperou.
Ele aprendeu também, isso no começo, quando estava tudo bem com Saul, Isso. antes das coisas se degringolarem. Se degringolou porque ele não observou essa prestação de contas, né? Outro exemplo famoso, quando Davi pecou com Batseba, pastor César. Deus levou Natã para a prestação de contas com Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Natã foi o profeta enviado para com que Davi revelasse o seu pecado e assim prestasse contas. Muito bom esse exemplo também para nós. Outro exemplo, quando Neemias se convenceu de que deveria ir a Jerusalém. Neemias, servo do rei, copeiro do rei, tinha que ir para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros. Ele iria liderar o projeto de construir o muro para restabelecer a segurança da cidade. Então ele precisou fazer o quê? Obter a aprovação de um rei ímpio, o Artaxerxes. Mas Neemias sabia que precisava de uma palavra de autoridade e, entre aspas, de uma concessão que o abençoasse em relação ao seu patrão, que era o rei. E a Bíblia diz que ele pediu autorização real. Ainda que o próprio Deus houvesse falado a Neemias e estivesse guiando em sua futura missão, o homem de Deus prestava contas ao rei para quem trabalhava como copeiro. Então, quando o obreiro diz para mim, Deus para mim é tudo, meu pastor que fica em segundo lugar, está errado. Totalmente. Porque se você obedece a Deus, você também obedece o teu líder. Então, Neemias é um exemplo para nós. Ele pode dizer, não, rei, me libera aí, eu preciso de uma folga aí. Onde você vai? Não interessa, vou fazer um negócio particular. E não, ele pediu explicações. E ele deu as explicações e ele recebeu o quê? Não foi cartas, pastor César? Sim. Instrução para que ele pudesse avançar em todo o terreno até chegar a Jerusalém. Então, quando o obreiro diz que ele só presta contas a Deus, quando ele usa essa frase, ou ela usa essa frase, isso me preocupa. O que o senhor acha, pastor César? Eu acho triste. Eu acho triste. E assim, a não ser que você não tenha maturidade, mas não interprete um obreiro, uma obreira que se exalta dizendo eu só presto conta a Deus, né? Eu só obedeço a Deus. Essa voz é altiva, é fruto de uma imaturidade e de uma altivez, porque a igreja é um conjunto de membros ligados pelo auxílio de todas as juntas e medulas. É importante ter isso em mente. Uma coisa muito importante também, meu pastor Marcos Rulli, eu falo para você que é líder das irmãs, dos homens, tem igrejas que têm esse ministério, das crianças, enfim, você coordena lá um departamento. Entenda que o seu cargo, ele não é mais importante do que a tua salvação. Jesus não morreu para nos dar cargo. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos redimir. Portanto, a sua comunhão com Deus e com a igreja, ela é o que define o teu nível de comunhão com Deus. Porque tem gente que é talentosa, é habilidosa, só que não consegue ser submissa, não consegue ser humilde, sensato, e aí vive criando caos, como diz o caipira, vive criando situações de estresse na igreja por conta da sua altivez. Então, normalmente, uma pessoa que não presta conta, que não tem essa atitude, essa postura, que não é natural para ela sempre se isola, ela sempre dá um jeitinho de escapar, porque não sabe ter essa atitude realmente de comunhão, de irmandade, de andar juntos. Esses exemplos que a gente leu agora, acompanhou a leitura, são exemplos de homens de uma envergadura incrível, Sim. mas que se colocavam nessa situação. Sim. E tem um testemunho de um livro que eu recomendo aqui para vocês, 2 livros na verdade, né? Um é Amado Timóteo. É um livro muito bonito, escrito por várias mãos de pastores e obreiros e teólogos importantes da igreja contemporânea. É como se eles escrevessem a Timóteo. Imagine que é um jovem obreiro e obreira que vai receber vários conselhos de muitos pastores.
Aí se formou esse livro, Amado Timóteo. E eles vão escrevendo lá, olha, toma cuidado sobre isso, cuidado com aquilo. São várias preciosas lições. E uma outra obra também, de Eugene Peterson, que é Memórias de um Pastor. E ele conta que tinha uma espécie de conselho que se reunia vários líderes espirituais. Não me recordo se era uma reunião semanal, mensal, mas eles ficavam trocando ideia ali para um ajudar o outro. E Eugene Peterson percebeu um jovenzinho bastante inquieto que participava dessa reunião. E aí um dia ele testemunhou que recebeu um convite para pastorear uma igreja muito maior que a dele. Muito maior, bem mais localizada, tudo melhor. E Eugene Peterson, que foi pastor de pastores, um teólogo muito importante, né, da teologia pastoral, captou o espírito desse jovem pastor, chamou ele à parte e tentou fazer um raio-x da alma dele para que ele mesmo percebesse o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que a decisão de sair da igreja onde ele estava para pastorear a outra igreja, a motivação era o tamanho, era a imponência. Ou seja, ele estava fazendo um movimento por vista e não por fé. Bom, só sei que Eugene Peterson escreveu uma carta para ele, essa carta está até no livro também, uma carta muito forte, mostrando para ele, como se fosse um cardiologista, né? Abrindo o coração do rapaz, falando assim, olha, pastor, você é jovem, olha o que está dentro do seu coração, verifica direitinho, porque você está escolhendo pelo tamanho, pela opulência do lugar. Isso, e tal, toma cuidado. Então, às vezes, você, jovem obreiro e obreira, só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, como Ló, quando o tio dele falou assim, olha, escolha para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. Eu acho que Ló pensou assim, mas que tio bobo que eu tenho, né? Tá deixando eu tomar a primazia? Mas, pois não, eu quero essa parte aqui, ó. Só que Abraão, ele tinha uma promessa. E é isso que conta. É o que Deus falou com a gente, é isso que conta, não é o que o outro vai sair na vantagem. E às vezes falta para o jovem obreiro e obreira esse discernimento, essa maturidade, esse discernimento. Muito bem. Tá aí, conselhos pastorais a jovens obreiros. Eu escrevi também, pastor César, o seguinte, um líder, obreiro, obreira, que não precisa prestar contas, caminha perto demais da beira do precipício. Jesus. Ele ainda não caiu, mas ele está caminhando perto. Então a queda é uma questão de tempo, se ele ou ela não se consertar. Viver em privacidade rigorosa também é perigoso, diz o pastor Charles Swindoll. Pessoas muito quietas, que não revelam, que não se expõem, que não conversam, que não prestam contas e não procuram entender o caminho da prestação de contas. Isso acontece muito, e tem acontecido muito nesses tempos agora de redes sociais. A gente sabe que tem muitos pregadores, muitos cantores, cantoras famosas que não prestam contas a ninguém, que não tem uma autoridade espiritual sobre si, que não tem líderes, não tem pastores. Eu conheci muitos cantores, muitos pastores, boas pessoas que tinham os seus líderes, que quando eles tinham as suas agendas, eles conversavam com os seus líderes, pediam a bênção para viajar, para atender suas agendas. Nas igrejas que eles estavam, eles referenciavam os seus líderes e diziam, irmãos, eu estou aqui com a bênção do meu pastor, da minha pastora, da minha igreja, fazendo esse trabalho. Então, assim, há que se ter humildade para que você trilhe o teu caminho e as bênçãos espirituais te acompanhem. Então, é importante você ter referências. Quem é o teu pastor? Quem é o teu líder? Quem é que te ajuda? Quem é que te afia? Quem é que te observa na sua prestação de contas? Então, a finalidade da prestação de contas, se eu fosse fazer um resumão, pastor César, é a gente ver o ponto cego da gente. É isso. Onde está o ponto cego que cada um de nós tem, que precisa ser aberto para investigação. Mas eu estou partindo aqui já para as conclusões, pastor César, por causa do nosso tempo. Vantagens práticas da nossa avaliação pessoal. São conclusões também com base num treinamento que eu dei de liderança há um tempo atrás. Vantagens práticas da avaliação pessoal. Isso é conselho para a vida toda, não é só para hoje não.
Primeiro, ela nos livra das armadilhas e as probabilidades de erro diminuem, pastor César, sensivelmente. Outros olhos mais perceptivos e objetivos do que os nossos podem enxergar armadilhas que talvez não consigamos ver. Aí você pode ler em casa, né? Provérbios 13, versículo 10, 14, 18 e 20. Olha aqui que eu escrevi aqui. Agora eu vou lê-los. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria, pastor César. Isso. O ensino do sábio é fonte de vida para desviar dos laços de morte. Olha aqui, gente. O ensino do sábio é fonte de vida. Olha outro versículo. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina. Mas o que dá ouvidos à repreensão é pessoa honrada. Olha que lindo, gente. E o último. Ainda que anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Pastor César, isso aqui é regra de ouro da Bíblia. Regra de ouro. Regra de ouro. Então, o conselho pastoral que a gente está dando aqui, e que você também, não estou dizendo que você não está recebendo isso da tua igreja, com certeza você deve ter um pastor, um bom líder, que está ensinando isso para os nossos ouvintes, né, pastor César? Isso. Mas a gente só está aqui relembrando situações do nosso cotidiano. Então, essa avaliação pessoal livra a gente das armadilhas. Porque a gente não vê tudo, pastor, vê? Não tem condição. Não tem. Não tem, é tanto que a gente vê no casamento. A esposa, de repente, é hábil numa determinada situação, o marido não é tão bom naquilo, e vice-versa. E um completa o outro, não são questões excludentes. Salomão, completando essa lista de textos maravilhosos, ele diz, aquele que se isola insurge contra a própria sabedoria. Salomão está falando assim, se você se isola, você é tolo. Isso foi escrito há 3 mil anos e a prática mostra para a gente o tempo todo isso. Sim. Nós temos um casal de missionários que trabalham no Giovannici, aquela companhia de teatro e de missões. Então já estiveram fora do Brasil, sempre estão no Nordeste, porque tem uma ação de missão muito forte para aquelas bandas, e mensalmente eles prestam conta. Mensalmente eles prestam conta. E é tão bonito que eles prestam conta para a igreja. Eles mandam assim, tá aqui, ó, vários boletins dele, para os mantenedores, enviam as prestações de conta, olha, esse mês já acompanhei esse trabalho. Foi assim, assim, e a gente está aqui. Então, assim, são missionários e jovens, né? São jovenzinhos, eles poderiam usar da prerrogativa da imaturidade e, consequentemente, da arrogância travestida de pouca experiência e se jogarem no mundo, mas não. Verdade. Eles mantêm esse vínculo e prestam conta mensalmente. É uma coisa impressionante esses dois. Um abraço aqui até para Mateus e Thalissa, que são pais, estão grávidos e têm essa atitude. Então é muito importante isso. Você acha que é bobo? Mas se você é obreiro e obreira, comece a desenvolver o hábito de prestar conta de coisas pequenas, do tipo, olha, eu não vou poder estar no culto, esse final de semana eu tive um imprevisto, ou tal, não vou poder ir. Você é músico, preste conta para o seu líder também. É muito importante, é educado, é bonito, e de uma maneira espiritual, faz com que a nossa postura seja agradável a Deus, tendo uma postura assim. Muito bem. Dos 3 conselhos finais, vamos para o segundo. Quando prestamos contas regularmente, temos maiores probabilidades de ver o quadro todo, pastor César. É verdade. Quando dispomos de boa supervisão, de um grupo de conselheiros, de bons amigos apegados à verdade, de bons líderes, temos maior probabilidade de enxergar e melhor. Alargo meus horizontes, adquiro profundidade. Provérbios 27, 17, que eu citei agora há pouco, como ferro com ferro se afia, assim um homem a seu amigo.
Então, pastor César, você me afia e eu te afio. É isso. Porque a gente consegue observar coisas que da nossa perspectiva não enxergaríamos. E uma colega de Deus pode abrir os nossos olhos para fazer com que a gente seja produtivo e, como diz o meu pai, não dê com os burros na água, né? Então a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então, alarga os horizontes, adquirimos profundidade e a gente para dizer o seguinte: puxa, foi bom você ter falado isso para mim, porque eu não estava vendo nessa perspectiva. Minha esposa é muito boa para fazer isso, ela sempre me dá umas cutucadas, às vezes eu acho meio ruim assim quando ela fala, mas, É isso aí. amor, sabe que você tem razão, né? Sabe que eu É te isso amo aí. e é isso daí. Você tem razão, eu errei mesmo, e às vezes eu reconheço que eu às vezes acelerei um pouco além da medida, ultrapassei o limite, Errou a mão, né? dá para mudar, então vale a pena. Terceiro e último, quando prestamos contas com regularidade, não é provável que prossigamos impunes com nossas ações imprudentes, mas ajustemos a nossa bússola espiritual, social e moral. Então, pastor César, quer fazer algum adendo aqui? Eu finalizo contando o testemunho da nossa ação que nós fizemos hoje. Fizemos uma ação evangelística, mas que tem sempre uma questão social envolvida. E antes da gente sair para essa ação, todo mundo sentou, eu dei algumas instruções. Minha esposa, ela fez algumas considerações, porque como é uma ação relacionada à violência contra a mulher, então nada melhor do que uma mulher ter alguma coisa para agregar, e alguma coisa importantíssima, para nós que estávamos ali, a respeito da abordagem, a maneira de falar, porque é um tema sensível falar de violência contra a mulher. E ela nos deu instruções importantes. Eu pensei que a minha consideração tinha fechado o quadro todo ali para o pessoal, mas ela fez algumas considerações que foram importantíssimas. Saímos, fizemos a ação, voltamos. Abri para perguntas. Pessoal, quais são as impressões? Cada um colocou ali uma ponderação. E isso você se pergunta, o que tem a ver com prestação de contas? Veja, uma equipe fazendo uma ação socioeducativa, que tem um teor de evangelismo, sim, mas é uma ação também social, mas que senta para conversar, para um ver o ponto cego do outro, porque a gente quer fazer o melhor. Então, pessoal, o que a gente percebeu agora? Que a gente precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Sim. Na próxima, que será tal dia, a gente já vai com isso aqui em mãos, vai ser muito melhor e tal. Ou seja, no casamento isso funciona, quando você, marido, conversa com sua esposa antes de sair comprando, você conversa, a esposa também. Você, filho, conversa com seus pais. Ah, meu pai, ele vai se meter, vai fazer isso, aquilo, tal, tal. É melhor do que depois chorar o leite derramado. Então, muito bem. É importante essa troca, né? Muito bem, pastor César. Sua presença hoje foi fenomenal nesses conselhos e informações para nós. Eu quero finalizar para você com uma oração. Claro que esse podcast de Conselhos Pastorais a Jovens Obreiros não termina aqui. Com certeza nós vamos preparar outras matérias do mesmo assunto que são de alta relevância para os jovens obreiros e até para os velhos obreiros que já estão na lida há muitos anos. A gente precisa se reciclar sempre, pastor César. Sempre se reciclando, sempre se autoexaminando, para que sejamos produtivos no reino até o dia em que Deus assim nos quiser. E eu fiz essa oração. Na verdade, eu compilei essa oração e ela diz o seguinte: Senhor, estou disposto a receber o que tu me deres, a ficar sem o que retiveres e abandonar o que me tomares, a sofrer o que tu me infligires, a ser o que tu exigires que eu seja. Senhor, se os outros hão de ser teus mensageiros para mim, estou disposto a ouvi-los e acatar o que têm para dizer-me amém. Forte, hein? Que você seja edificado, edificada pelos conselhos que nós passamos aqui. Esperamos que nós tenhamos acertado, esperamos que nós tenhamos sido o mais bíblico possível, não é isso, Amém. pastor? Para a tua vida, e que você possa usá-los
para o teu dia a dia, aprimorar o teu trabalho na tua igreja, servir a Deus. Primeiro, servir o reino. Porque quando você serve o reino, você está servindo a igreja. E quando serve a igreja, também está seguindo o reino, quando você está nessa cultura bíblica, trazendo ela para a tua vida, para te abençoar. Pastor César, muito obrigado por estar conosco nesse podcast. Uma alegria servir o reino na tua companhia, com quem eu aprendo muito. E eu vou finalizar com aquilo que disse Salomão. Passando eu pelo campo do preguiçoso, observei. Eu acho lindo esse texto, porque você pode aprender só de olhar. Eu aprendo muito só de observar o testemunho e o ministério do meu pastor com a sua esposa. Para mim é uma referência, e isso também é uma forma de aprender, olhando e aprendendo. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Querido internauta, obrigado por estar conosco. Compartilhe mais esse episódio. 4, hein? 4 episódios de conselhos pastorais a jovens obreiros. Tem muita matéria, isso aqui é só uma gota d'água nesse oceano infinito que é a Bíblia Sagrada para a nossa vida, para edificação. Estamos muito felizes, não é isso, pastor César? Com certeza. Muito feliz desse programa, poder te ajudar, poder ultrapassarmos as barreiras da nossa igreja e chegarmos até você no mundo todo através do YouTube. Deus te abençoe. Não se esqueça, sempre, Café com Deus é o seu podcast de teologia e vida cristã. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Muito obrigado.